Muitas estradas na área estavam paralisadas. Lembrando do trajeto, o tenente disse: eles acabaram aqui exatamente assim. Apenas as ruas Pyeongchang e Sony estavam livres. O protagonista desviou o olhar, perguntando ao soldado quantas pessoas estavam na unidade. E se todos eram da mesma unidade? O tenente franziu o rosto imediatamente, dizendo que não poderia responder. O protagonista mordeu o lábio, com queixas mentais, sendo esta a questão mais importante, pelo que se pode inferir das palavras e reações. Ele percebeu que esses soldados eram apenas desertores, e mesmo que voltassem à unidade, eles só encontrariam zumbis. Descobriu-se que o apocalipse zumbi destruir o Ministério da Defesa, divisões e brigadas. E o número menor de forças especiais, brigada, mecanizada e tropas com forte poder de fogo resistiram até o fim, mas acabaram sendo destruídos. E embora, no passado, o protagonista não conseguiu descobrir os detalhes, mas agora a escuridão parecia desmoronar. E ele percebeu a liderança foi completamente destruída. Olhando para os soldados, Yehan, quem antes pensou que seria difícil formar aliança com o exército, forças especiais, achou que os que estavam à sua frente eram apenas atrás e ele talvez não tivesse alcançado a situação. Nesse caso, teria que matar todos. Yehan virou a cabeça e perguntou quanta comida precisavam. O tenente olhou para Yan e disse: eles precisavam de metade das pessoas e o grupo de Yan começaram a reclamar. Um soldado gritou furiosamente. Siri avançou e perguntou: se tivessem visto o grande número de pessoas aqui, eles precisavam dessa quantidade de comida. O soldado se aproximou, xingando. Decidiu ensiná-la uma lição. De repente, Yan agarrou o soldado pelo queixo. O soldado tentou afastar o protagonista com as mãos, mas não conseguiu fazer nada assim. Perguntou-lhe como ele ousou dizer algo assim ao seu subordinado. Ele olhou nos olhos do soldado e disse isso. Se eles começarem a agir assim, cerimoniosamente, novamente, podiam ir embora, pois não haveria cooperação. O soldado, gemendo de dor, não entendeu de onde Yan tirou tanta força. Um momento depois, o tenente interferiu. Mandando o soldado parar, o protagonista sorriu, enquanto observava o tenente repreender o soldado. Mesmo assim, ele compreendeu. Depois de ouvir a indignação das pessoas, o exército não baixou suas exigências. Rindo, sim, e finalmente compreendeu por quê. O povo pensou ter vantagem ao verem a bondade alheia. Olhando para o depósito, Yan mandou que o exército levasse a comida. Sari e Jian imediatamente gritaram, começando a indignar-se, mas, com as costas voltadas para eles, assegurou-lhes que tudo estava bem. As pessoas pararam de gritar e começaram a observar, silenciosamente, observando o exército levar os suprimentos. Yan pensou que as provisões iriam acabar em breve. Mesmo considerando que havia comida, suprimentos no cais de carga que o exército não sabia, perder metade da preciosa comida de uma área tão grande foi uma crise para eles após coletar a comida. O tenente agradeceu a Yan por sua cooperação. Um momento depois, a ordem do tenente foi ouvida no hall, mandando o sargento Park levar os meninos e vão para o estacionamento. Depois que eles saíram, Sari e John H., alguém perguntou ao protagonista o que ele estava pensando e por que ele doou a comida, caindo levemente a cabeça. Disse para não se preocuparem. O exército não poderia mover 1 centímetro com tudo o que levaram. As pessoas exclamaram, perguntando o motivo. Yan franziu o rosto, lembrando deles dos zumbis fora. Todos no salão ficaram em silêncio.
Lembrando disso, o protagonista sorriu maliciosamente, pedindo a Swift que viesse até ele. Ele involuntariamente ficou horrorizado, sentindo que algo estava errado. Neste momento, homens armados vigiavam o carregamento no estacionamento. Observaram os soldados descerem o corredor. Um deles perguntou ao comandante se era perigoso pegar tudo de uma vez, porque podiam carregar tudo em várias etapas. O tenente olhou imediatamente para ele e disse: eles não sabiam quando as pessoas mudavam de ideia. O tenente sorriu, tranquilizando o soldado. Porque era de e não havia muitos zumbis. Mas um momento depois ele parou abruptamente. Ele viu uma multidão de zumbis lá fora. Os soldados ficaram muito nervosos, dizendo que, quando chegaram, havia poucos zumbis. O tenente ordenou reduzir a carga. Então, mandou cobrir o resto. De repente, um zumbi olhou para eles. Ele imediatamente correu em direção a eles, gritando. Um soldado matou o zumbi na hora, atacando-o com um cano do rifle. Mas, de repente, o golpe não foi suficiente e o zumbi pulou. Outro soldado gritou com medo. Quando o zumbi caiu, os zumbis voltaram a atenção para os soldados. A enorme multidão toda avançou em sua direção. Rápido, um soldado começou a ser devorado, vivo por zumbis. O tenente gritou com raiva o nome do soldado. Um momento depois, o tenente virou-se e ordenou que os soldados largassem tudo e voltaram ao estacionamento. Outro soldado que caíra gritou, suplicando ao comandante para salvá-lo. Nenhum soldado se virou. Correndo, o tenente fugiu, sem olhar atrás. Ele viu 2 caminhões bloqueando o caminho. De repente, ele ajoelhou-se diante de todos, desesperados. Não tiveram tempo de pedir ajuda. Os zumbis continuaram se aproximando, enquanto o tenente pensou freneticamente em uma possível fuga. De repente, um zumbi apareceu perto do tenente. Nesse instante, uma flecha foi disparada. A flecha atravessou a cabeça do zumbi. Lançando-o de volta, várias pessoas se postaram no... O caminhão disparava dardos e pedras. Começaram a acertar as cabeças dos zumbis, matando-os com vários tiros. Os soldados ficaram surpresos. O tenente quase chorou observando os salvadores no teto do caminhão. O protagonista perguntou ao tenente como poderiam abandonar o alimento valioso. Eles os entregaram, olhando tristemente para o exército. Ian chamou isso de desperdício. O tenente, chorando, começou a reclamar dos muitos zumbis lá fora. O protagonista sorriu predatoriamente, perguntando se deveriam ajudá-los a recuperar a comida. Os soldados ficaram imediatamente felizes, perguntando se realmente poderiam fazer. Os olhos do protagonista brilharam intensamente quando ele disse que podiam fazer, mas tomariam, em vez disso, apenas 1/4 da comida. E o seu pagamento por isso. Receberiam mais informações deles. O tenente perguntou, com medo, que informação extra ele estava falando? O protagonista, olhando pro soldados, ordenou que revelassem a localização da unidade, na área de munição, mas ele recusou de imediato. Nesse momento, uma bala atravessou a cabeça de um zumbi. O tenente olhou para trás com medo e refletiu, segurando uma arma. O protagonista disse que se eles não quisessem, então eles não podiam fazer nada. Novamente, uma multidão de zumbis surgiu e correram em direção aos soldados. O tenente gritou com raiva, ao perceber que era Ian quem reuniu a multidão de zumbis. Parado nos caminhões com um grupo, Ian lembrou que eles eram os responsáveis, quem revelou sua avareza exorbitante desde o início. E tudo o que precisavam fazer era cumprir
obedientemente sua. Aproximando-se dos zumbis, a demanda justa. Entre eles estava o soldado recente, o protagonista, que não seria grande coisa se eles simplesmente devolvessem o que é deles. O alimento ao seu lugar. Porque cadáveres não precisam de comida. Encolhendo a cabeça. O tenente, no entanto, concordou em contar tudo. Quando o protagonista, Swift e Reagan desceram, o jovem e ordenou a abertura do caminho. Swift franziu a testa e avançou. Ele entrou na multidão de zumbis e começou a esfaquear todos com sua foice. Reagan também avançou contra os zumbis, começando a cortá-los. Os soldados ficaram chocados com o que viram. Ian acertou o tenente no ombro com um mapa. Ele sorriu para ele, pedindo que ele marque a localização exata da unidade e o depósito de munição no mapa. Ele olhou para o mapa com medo. Depois de um tempo, todos os zumbis no corredor foram mortos. E os zumbis recém-chegados se aglomeraram, tentando encontrar uma saída. O tenente colocou o lápis na mesa. Ele ficou muito triste, perguntando a Ian se estavam terminados. Ao qual o protagonista respondeu, dizendo que ainda não estavam. Ian, observando os soldados, ordenou que deixassem todas as armas. Eles ficaram surpresos com a exigência de Ian. O tenente gritou imediatamente. A impossibilidade disso. Os olhos de Ian iluminaram-se quando ele disse isso. As armas eram o pagamento pela proteção. O tenente encolheu os dentes, dizendo que isso era escandaloso. Os soldados baixaram a cabeça quando Ian falou. Havia poucas armas na unidade, que não estavam sendo usados, especialmente que agora não havia mais balas. Observando o estacionamento, o protagonista ordenou. Jeng deu 4 facas aos soldados. Rápido, o protagonista, o grupo e os soldados trocaram suas armas para facas e machados. Ian pegou um soldado pelo ombro. Depois disso, ele sorriu e disse a ele: "Não franzir, senão surgirão rugas." Olhando a arma, Ian garantiu que os protegeria enquanto carregavam a carga. Então, o protagonista olhou para Rajin e ordenou que se preparassem. Depois disso, Ian pediu a Jean para se juntar. Então, olhou para os recém-chegados e pediu que esperassem. Os novatos sorriram, felizes com isso. A face de Jihra corou levemente quando Ian se voltou para ela. Risando, o protagonista disse ter um novo companheiro, um médico, e pediu-lhe para mostrar o acampamento. E cozinhe algo delicioso. A garota aceitou resolutamente a ordem do protagonista. Ian virou-se para o médico, sorrindo, dizendo que deixaria um encontro para depois. Ele também sorriu, sem se ofender. Sim. E ordenou ao grupo de estacionamento que aguardasse a entrada para eles. E quando ele lhes deu o sinal para irem até os carros, e quando ouviram 3 tiros, mover-se imediatamente. 2 indivíduos já se encontravam perto da entrada da loja de departamentos. A porta da loja abriu. E Ian saiu. Ele caminhou direto para a multidão de zumbis. Eles o olharam e pararam de devorar a presa. Ian puxou a guia da arma, preparando-se para atirar. Outra cabeça do morto explodiu em pedaços. O resto dos mortos se virou. O barulho do disparo, cabeça após cabeça, foi explodida pela loja. Cenouras voaram no ar. Os soldados ficaram chocados com o que viam e disseram que era impossível. Eles olharam para a estrada vazia, que antes estava cheia de zumbis. O soldado olhou nervosamente à frente, pensando no herói que lidou tão facilmente com os zumbis, considerando a situação atual do mundo. Sari e Reagan se aproximaram dos soldados. Eles exigiram serem levados ao local onde o carro estava estacionado. Os soldados perceberam que essas pessoas
não estavam Surpreendido, assustadas. A cidade estava silenciosa. Havia um montão de cadáveres na estrada. Hagan acertou um dos mortos na cabeça. O rosto do morto se enrugou com um golpe. Ele caiu a alguns metros do garoto. Hagan olhou para o caminhão. Eles disseram ter encontrado. A boca dele estava aberta, surpreso. Yahan surgiu atrás do caminhão e perguntou se eles Chegou realmente mais cedo do que esperava. Ciri sorriu, chamando o herói de pessoa incrível. Isso fez o garoto atrás dele desviar o olhar, desagradado. O soldado olhou para o herói, horrorizado, tentando entender quem ele era. Era um dia ensolarado. Os soldados começaram a carregar caixas no caminhão. Estavam empaques de rações no chão do caminhão. Yan franziu o rosto, percebendo que os soldados sobrevivem apenas com rações secas. Só o soldado fechou a porta do caminhão. Ele deu. Erron assentiu em silêncio, pensando que era também o destino. O caminhão expeliu fumos de escapamento e avançou. Os outros ficaram em círculo. Ciri percebeu que Swift não estava visível. Ela perguntou onde ele foi e refletiu. E sugeriu à garota que olhasse para o carro. Swift estava no carro militar. Ciri perguntou com medo o que ele fazia ali. Ela olhou para o herói e perguntou se Swift iria matar todos. E sorriu em resposta. Ele lembrou de ter pedido ao cara que viesse para que pudesse ouvir o seu pedido. Swift olhou para o herói, chocada. Estavam em um depósito, e ele colocou as mãos no cinto e ordenou ao homem que fizesse reconhecimento. Com o militar, Swift perguntou. Se o herói realmente quisesse deixá-los ir vivos, o homem se afastou com raiva. Disse que não parecia louco. Ele disse que o olhar os incomodava. A sorte sorriu para eles. Sobreviveram. Então, ele perguntou ao cara se poderiam ser bons aliados para eles. Ele olhou para as prateleiras vazias do depósito e disse: essa tarefa seria bem difícil de cumprir. Swift perguntou o que fazer se fossem descobertos. Se eles fossem perigosos, tirou um rádio e disse para informá-lo nesse caso. Por rádio, ele viria pessoalmente. Swift franziu o rosto, achando o herói fraco, apesar de seu sangue frio. Ele ficou em silêncio. Swift se entristeceu ao vê-lo carregar todo o fardo. Naquele momento, ele sorria, percebendo que, desde que o herói confiou essa tarefa a ele, isso significava que ele confiava nele. Ele tentou permanecer no teto do caminhão e declarou em voz alta que não poderia decepcionar o herói. O caminhão desacelerou. Os soldados chegaram ao local designado. Começaram a descarregar as caixas. Um soldado perguntou se as crianças ficariam felizes com tanto alimento. Outro soldado disse isso. Apesar da escassez de comida, podiam resistir por alguns dias. O soldado sorriu. Contou às crianças que os tios haviam chegado. Ele jogou a caixa no chão. Todos os soldados congelaram e olhou para o montão de cadáveres, ficando na frente deles. Um dos cadáveres estava amarrado a tábuas e já estava morto. Os soldados entraram em pânico e perguntaram aos que estão no chão: o que aconteceu? Swift assistiu à cena ao virar da esquina, chocada. Ele percebeu que não era trabalho de zumbis, mas vestígios de um brutal assassinato cometido por um homem. Ele olhou para as marcas de pneus no chão. Ele percebeu que os assassinos estavam em motos. Swift franziu a testa, achando que eram eles. Ele olhou para a inscrição ensanguentada na forma de risadas, percebeu que era a mesma inscrição. No hospital, ele imaginou mentalmente um mapa. Entre o hospital e este local, havia uma loja de departamento. O cara se perguntou: eles não notaram e passaram por cima?
Swift tirou um walkie-talkie e disse que era ele. Ele perguntou se pode verificar a parede externa da loja de departamentos. Ele ficou em silêncio, olhando furioso para a inscrição. Neste momento, na loja de departamento, Jiang Wen olhou horrorizado para o herói. Os heróis ficaram diante da inscrição ensanguentada. Na forma de risadas, Ian não conseguiu manter a calma. Ele se voltou para o cara. John Wan respondeu. Ian disse que, por enquanto, eles manterão o segredo dos outros, porque devem se concentrar na grupo de batalha. John, alguém perguntou ansiosamente se eles estão se preparando para uma luta. Ian olhou para o cara com um olhar louco e disse: claro, porque estão cercados por psicopatas. Psicopatas e inimigos. Ele olhou para a escrita na parede e pensou que eles não atacaram, mas só deixaram essa escrita, o que significa alta probabilidade de eles saberem sobre as armas que eles têm. Ian olhou em silêncio para a parede, pensando que, se estivesse no lugar deles, se esconderia até o momento do ataque e não deixaria que se preparassem. E a existência dessa escrita pode ser explicado de duas maneiras. Ou eles são tão estúpidos que não pensaram nisso. Ele se afastou que os inimigos não os levam a sério. Ele imaginou sua vida passada, onde ele nunca perdeu para ninguém, exceto para o ASV. E desta vez, An olhou adiante com confiança. Ele decidiu que dessa vez, nenhum inimigo venceria. Neste momento, havia uma pilha de suprimentos no estacionamento. E sorriu. Olhando para o homem, perguntou se ele gostou do acampamento. Ele respondeu que estava realmente surpreso, que os heróis conseguiram manter o ambiente assim. Ele sorriu, dizendo que a comida era ótima. Muitas roupas e lanches. Ele ficou surpreso e sorriu. Sabendo que ele gostaria, está feliz, e esclareceu que o homem poderia usar a enfermaria sozinho para viver. Ele imaginou o espaço da enfermaria. Disse que era um pouco irritante não terem, mas no futuro eles precisariam da ajuda de um homem. Esperam a ajuda futura de um médico. Neste momento, na sala de reuniões, En entrou na sala para os recém-chegados. Disseram que não podem aceitar novos membros, sem estabelecer condições. Eles decidiram se juntar a eles. Se eles concordam em seguir as regras e proibições. Todos sorriram e concordaram imediatamente. O herói pensou que o homem com a cabeça raspada lembrou o de alguém. O homem estava em boa forma física. Ian decidiu que merecia integrar a equipe de busca. Eles olharam para ele e disse que Dong Seok deveria ficar aqui. Ele se juntou à busca. Ele mandaria o resto para acampamento no hospital. E eles poderiam viver. Dong Seok perguntou surpreso sobre outro acampamento. Ele olhou para o herói com preocupação e perguntou se era seguro. Afinal, ele era responsável por sua irmã e seus 2 sobrinhos. Eles ficaram em pé, calmos, e disse que havia muito trabalho lá. Mas aquele lugar era seguro, e ele pediu para não se preocuparem, porque a estrada de aqui não demorou mais do que 15 minutos. E ele veria sua família todos os dias. Todos concordaram, e Eren aplaudiu satisfeito. Ele sugeriu, hoje, todos comam até encherem e descansem. Pelo que se viu nos rostos deles, eles estavam muito cansados. A noite caiu. Siri distribuía suprimentos. John, quando abordado, o herói, Yang, deu ao garoto uma ordem séria: ficar de olho nos novos chegados. Mas sem que eles soubessem, o garoto aceitou a missão. Yeon avançou e perguntou quanto tempo havia passado desde que Raik saiu. Jaman parou e disse que havia cerca de uma semana. Ian olhou para os depósitos de suprimentos. Ambos concordaram que havia passado muito tempo. A noite passara e o dia chegara.
Ian ordenou que o grupo de busca começasse a trabalhar. Todos estavam em frente a um caminhão, com um monte de suprimentos. Ian olhou para os presentes e disse que iria ao hospital hoje e deixe comida lá. Ele também levaria as pessoas para lá depois disso. A partir daqui, eles iriam vasculhar cada prédio. Ele olhou para Dong Seok e disse que, a partir de agora, ele os trataria como humanos e daria e pediu que ele compreendesse. Dong Seok sorriu compreensivamente e disse que tudo estava bem. O prédio do hospital, os corredores vazios, as caixas e armários com suprimentos. Os acampados começaram a analisar os novos suprimentos com sorrisos. Um dos homens olhou para Yehan e disse: sinceramente, ele temia que Yehan não voltasse. Porque agora é difícil confiar em alguém. Yan disse compreender o homem. Ele entregou-lhe uma metralhadora e ofereceu-a. Ele disse que esperava cooperação. O homem espantou-se e perguntou: por que o herói lhe dava algo tão valioso? Yan sorriu e disse que isso era prova de sua cooperação. Ele entregou o revólver e instruiu Gaps a levá-lo sempre consigo. Como líder do acampamento, Gaps mal conseguia conter as lágrimas e agradecer ao herói. Os heróis escolheram um escritório para a reunião. Yan espalhou o mapa na mesa. Ele apontou para o círculo desenhado e disse que a partir daqui elas se expandiriam em círculo. Ele mandou desmontar todas as janelas do prédio e derrubem as portas. Reagan olhou para o herói com desagrado e perguntou por que tudo era tão complicado. Afinal, poderiam apenas fazer uma busca rápida. Enquanto derrubavam as portas, podiam atrair os zumbis. E o encarou e disse que poderiam fazer tudo devagar. Apesar de ser lento. Mas assim, eles poderiam realmente procurar. Ele esclareceu todo o território que um prédio sem portas não poderia mais ser usado como abrigo. Todos o olharam confusos e sorriram loucamente. E disse isso significava que eles não permitiriam que alguém invada seu território. Viver aqui, todos olharam para o herói, chocados, percebendo que era cruel demais. A equipe foi ao prédio vizinho, com a loja de departamentos. Eles arrombaram as portas com machados. Siri alegremente acenou para o homem no telhado da loja de departamento. O homem, perto, notou que daqui a loja de departamentos estava à vista. Cães vazios estão no chão. E ajoelhou-se de joelhos e pensou que só a parte de cima dos produtos estavam livres de poeira. Isso indica que alguém esteve aqui. Ele olhou para trás. Rápido. Foi chamado para outra sala. Ele correu, esgueirou-se e olhou pela esquina. E começou a perguntar o que havia acontecido. Ele olhou para os homens mortos pregados na parede. O homem morto gritou desesperadamente, chamando a atenção. Os olhos de Yan se alargaram ao reconhecer o homem morto como o chefe. Todos olharam para os zumbis. Redin perguntou se eles realmente fizeram isso. O herói disse que tudo era possível. Dancius não conseguiu conter o vômito. Ele se curvou e desmaiou, vomitando. 3 zumbis pendurados na parede, prendendo com pedaços de tubos. Yan notou se houvesse mais de 2 grupos fazendo isso, seria uma dor de cabeça. Ele olhou para os cadáveres com repulsa. Sem pensar muito, Yan sacou uma faca e sangue jorrou. A noite caiu, Yan estava no chão. Havia um bater na porta de seu quarto. Yan arregalou os olhos ao ouvir o barulho de motocicletas. Ele pulou abruptamente para os pés. Ele tocou a maçaneta e desceu as escadas. Ele ouviu gemidos e ficou em silêncio.
Na rua, um desconhecido beijava uma garota. Ian assistiu, chocada, enquanto um rapaz e uma moça estavam grudados no estacionamento. Ian se sentiu envergonhado, pensando que o amor existe mesmo em tempos de guerra. Ele entrou na sala e olhou para a parede. Achou que ainda deve verificar a origem do barulho da motocicleta, porque ele não pode negar, e pediu ao casal para não notá-lo. Ele olhou para Jong-gon, que subiu as escadas até ele, e perguntou o que o herói fazia ali. Monges vinham da rua. O cara perguntou sobre sons. Jong-gon também enrubesceu de vergonha. Ian sorriu, percebendo que o barulho da motocicleta havia sumido. Desapareceu, mas sugeriu descer. O cara olhou e perguntou se ele realmente tinha inclinações. Jong-hwan franziu o senho e disse que quaisquer que fossem as predileções de Ehan, ele não achava que gostaria o herói de espiar alguém assim. Ele disse que, independentemente de como se olhasse, ele estava desapontado. Ian virou-se para o cara. Um barulho alto foi ouvido nas escadas. Ian arrastou o homem desacordado para baixo e pediu-lhe para manter a boca fechada. Chegou o dia em que Paget esquivou-se do golpe. Ele derrubou o cara no chão. E observe o processo de treinamento. Esses caras andavam de moto pela área ao redor da loja de departamentos há várias noites. Ele imaginou uma horda de motos à noite, comparando-os mentalmente a hienas à espreita. Mantendo seus olhares na presa mais deliciosa, Ian pensou em silêncio se deveria atacar primeiro, aguardar e contra-atacar. Ian disse que o treinamento terminou por hoje. Ele olhou para os homens, ordenou-lhes que descansassem e disse que após o jantar eles distribuiriam armas. Ele pediu a Regan que levasse alguns homens com ele. Regan olhou para o herói e perguntou para onde Ian disse que iriam buscar armas. Pagan olhou para o herói com dúvida. Em uma casa particular, várias armas foram colocadas em uma bolsa. Ian colocou na sua mochila e a motocicleta espirrou gasolina. Ian avançou, seguindo uma estrada deserta. E refletiu como os sobreviventes do campo se preparavam, mesmo sem habilidades, mental e fisicamente. Todos estavam se esforçando ao máximo e o seguindo, sinceramente. Sim. Ele olhou à frente e percebeu que, a partir de agora, ele não queria perder nenhum deles. Na escola, uma criança saiu correndo para a rua. Ele chorava e chamava pelo seu tio militar. O militar olhou para as crianças, chocada, surpreso que todos estivessem vivos. Eles voltaram à sala de aula. O militar perguntou o que houve. As crianças choravam, sentados em frente ao militar. A garota disse que, alguns dias atrás, pessoas assustadoras em motos chegaram. De repente, começaram a matar professores e os tios militares. O militar perguntou se eles tinham metas. A garota disse não saber disso. Ela balbuciou que quando o tenente-coronel disse que não podiam simplesmente entrar. De repente, todos começaram a ser mortos. A menina chorou e disse que mataram os que fugiram. Eles arrancaram as roupas das mulheres. Depois de matarem todos, vamos entrar na sala de aula. Eles se esconderam onde puderam. Swift espiou no corredor. A garota disse que foi muito assustador. Ele caminhou mais pelo corredor. Ele ajeitou o colarinho, exalou e disse que era uma sensação desagradável. Ele olhou para as escadas, tirou o rádio e perguntou se Ana verificou as informações. A voz do herói veio do rádio. Ele disse que havia uma mensagem na parede. Swift franziu a testa, pensando que não havia nada. Pessoas em motocicletas não estavam envolvidas. Ele disse que o exército estava protegendo os alunos. E eles não eram uma ameaça. Ele disse que pessoas em motocicletas tentaram o melhor aqui e perguntou
O que fariam? Swift apoiou-se na parede. Ian perguntou o que ele queria fazer. O cara respondeu que faria o que o líder mandasse. Mas Ian, aquele que viu tudo com os próprios olhos, deve decidir. Ian propôs a Swift que decidisse se mataria todos, voltar ou ajudar. Swift disse que entendeu tudo naquele momento. Na loja de departamento, Yeon convocou uma reunião e explicou algo a todos. Os sobreviventes ouviram com raiva. O velho Pak perguntou o que fazer. Ian apontou para todos e disse que eles nunca tiveram que lutar contra pessoas antes, apesar de terem destruído inúmeros zumbis. Matar uma pessoa era algo totalmente diferente. Ele disse que esses caras elas não podiam ser chamados de pessoas. Ian apertou o punho e disse que, no momento em que duvidaram se deveriam matá-los ou não, seus facões os cortariam em pedaços. Todos olharam em silêncio para o herói. Ian estava sombrio. Ele ordenou que todos estivessem prontos para matar pessoas. Ele esclareceu. Isso não se aplica aos que não estão aqui agora. Todos ficaram em silêncio. O velho Peck falou. Ele sorriu e disse que deveria pegar a arma primeiro, para convencer os outros, embora já não se lembre, ao passar pela defesa civil. Penguin sorriu e disse que estava surpreso, quando souberam de repente que receberiam armas. Ele entendeu o que estava acontecendo. Bem, ele olhou para todos surpreso, pensando que a reação das pessoas diferente do que imaginou. Ele pensou que eles ofereceriam pensar sobre isso, ou estariam totalmente contra, dizendo que não podiam fazer isso. Penguin se levantou e pediu ao herói que se acalmasse. Ele perguntou por que sempre caminhava sozinho. Com essa expressão sombria, Jean perguntou novamente, surpreso. E o homem disse que eles não foram os primeiros. Com um desejo de matar, eles iriam lutar contra aqueles que os atacaram. Ataque-os. Ele perguntou. Se o herói realmente pensasse que eles teriam algum injeções, Penguin começou a rasgar um pedaço de papel do caderno. E então, se o herói achava que se renderiam ao destino e aguardar a morte, colocou o papel no peito do herói. E disseram que eram quem costumavam ser. No papel estavam as regras que Ian havia escrito. Penguin sorriu e disse que eles distribuiu este papel a todos no acampamento. Levar com eles. Agora, só restava que o herói aprendesse. Jay sorriu. A porta abriu. Muitas pessoas entraram na sala. Penguin sorriu e instruiu o líder a dar ordens, porque acreditavam nele. Eles olharam para a grande multidão, confusos. Depois ele estava sentado em frente a um mapa em uma mesa. Ele recuou, exalando cansado. Ele olhou para o mapa, questionando se seriam as pessoas desconhecidas realmente atacarão a loja de departamentos. Ele tentou descobrir de qual direção viria e quão brutal seria o ataque. Ian cobriu o rosto com a mão. Ele perguntou por que estavam agindo assim. Ele imaginou a pessoa desconhecida em uma motocicleta. Decidiu que gostavam da forma. Eles destruíram pessoas, encontraram sobreviventes e primeiro ficaram ao redor de seu acampamento. Ele imaginou a mensagem na parede. Então eles os destroem em um ataque repentino. Por que eles não montam um acampamento e apenas ficam por perto? Sim, e olhou para o teto. Ele tentou entender por que eles sempre se moviam. Ele decidiu atacar pessoas com o próprio acampamento seria mais seguro. Ainda havia muitos sobreviventes. Ele bateu com força na mesa e Ian ficou chocada, supondo que eles possam saber sobre a onda de zumbis. Ian, com sua fome, ficou sério. Ele achou impossível entender isso. Em apenas 6 meses, ele só percebeu isso após 1 ano e meio. Perdendo muitos acampamentos, a porta se abriu. Ian tremeu e disse que a garota o assustou.
Siri sorriu e perguntou o que Ian estava pensando. Isso o assustou. Annie olhou para a garota e perguntou o que havia acontecido. Siri respondeu que Jahai preparou um lanche. E foi por isso que ela ofereceu-se para se juntar. Mas o herói disse que não faria nada. Siri olhou para o herói com desconfiança e disse-lhe para não fazer isso e chamou-o para comer. Senão, Jahil ficaria muito chateado. Ian começou a agitar as mãos. Siri abraçou sua mão, perguntou se o pai sabia como ele realmente era. Ian surpreendeu-se ao ver a garota. Siri olhou nos olhos dele. Ele disse que tudo o que faz é trabalhar todos os dias. Ela o chamou de verdadeiro viciado. Ela sugeriu que ele descansasse pelo menos 1 hora. Jahan olhou para Siri e perguntou: por que um lanche? A garota disse que haveria panquecas de batata. Ian disse que odiava eles porque eram insípidos. Ele prometeu descansar e pediu que a garota saísse. Siri enrubesceu e olhou para Ian. Ela perguntou o que então Ian ficou embaraçado. Ele correu para a saída como um robô. Sugere que comam panquecas de batata. Siri o observou com prazer. Ele virou na saída e disse: ninguém deve ser tão exigente com a comida. A porta fechou. Siri sorriu satisfeita. E ele segurava uma xícara de panquecas de batata nas mãos. E ele os comia descontente. Ele olhou para a cidade ao pôr do sol. Estava escurecendo. Os relâmpagos dos faróis de motocicleta apareceram nas ruas da cidade. E observou-os com binóculos de visão noturna. Ele guardou os binóculos e percebeu o ataque.